Esta conferência será gravada agora. Bom, pessoal, primeiro, obrigado aí todo mundo que já tá aí prestigiando. Espero poder transmitir alguma coisa interessante, importante aí para todo mundo. Eu vou sempre dar uma olhada para ver quem está presente. Eu sei que acabou tendo confirmação de pai, de atleta, de professor, de treinador, então eu vou falando aqui e é bem estranho falar por uma tela, né? É bem mais fácil se a gente estivesse falando para vocês pessoalmente. Então, quem puder entrar, participar, perguntar, interagir, entra aí. A gente tem bastante coisa para passar, mas eu não tenho muita pressa. Então, quem tiver pergunta, vai fazendo, que ajuda a gente a construir uma apresentação melhor, mais bacana. Bom, eu vou falar hoje, né, sobre o programa que eu fiz com o Pedrinho para a seletiva olímpica. Infelizmente, ele acabou não acontecendo, né? Mas é legal pra caramba porque a gente conseguiu extrair muitos dados dessa preparação e, e aí a gente vai poder ter oportunidade aí de fazer novamente e poder fazer melhor. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar. Bom, acho que a maioria que está na apresentação me conhece, né? Então eu vou falar rapidamente isso aqui. Eu tenho hoje uma escola de natação, né, a N1, e a gente tem a equipe N1 Muro Lacerda, que é uma das grandes equipes aí da nossa região. E o Pedro, ele está nadando esse ano pelo Corinthians, né, uma parceria que a gente fechou com o clube, né, uma forma de trazer um pouco de recurso financeiro e melhorar as condições dele de participação em competição, até mesmo de treinamento. A escola de natação N1, para quem não sabe, ela nasceu de uma vontade, uma necessidade de poder, de ter um espaço para poder construir uma natação da forma que eu acreditava e principalmente porque eu tinha o sonho de ser treinador de natação e, e aqui em Ribeirão Preto, aqui na nossa região, né, ou pelo menos eu não via muita perspectiva de conseguir vaga e conseguir entrar em uma equipe. Então, a forma que eu entendi que seria possível ter uma estrutura que eu pudesse treinar os atletas e poder fazer com que eles brigassem de igual para igual aí com os atletas das grandes equipes, foi de construir meu próprio espaço. Hoje, né, por conta dos afazeres que eu acabo tendo dentro da N1, eu tenho um tempo bem restrito para trabalhar com natação de rendimento. E esse ano, por conta da necessidade do próprio Pedrinho de buscar um treinamento bem individualizado, eu acabei optando, né, junto com o resto da comissão técnica, em ficar apenas com ele, né, pelo menos até a seletiva olímpica. E aí acabou que depois o Lucas voltou, enfim, acabei ficando com dois atletas e aí consegui fazer um trabalho bem individualizado com os dois, pelo menos até o ponto que a gente conseguiu levar. Pedro, Oi, fecha o microfone aqui, ó, ali faz ACBJ, que está tendo muita interferência na sua fala. beleza, fechei. Obrigado, Diógenes. Eu não sabia de onde era. Para mim ele aparece um pouco diferente a tela aqui. Melhorou? Sim, agora está só o seu. Vou falar um pouco das minhas características, né? Óbvio que para quem não é treinador de natação, quem não é da área de educação física, às vezes algumas coisas podem não ser muito simples de entender, mas enfim, isso aqui não necessariamente faz parte da característica do trabalho com o Pedro, mas é uma característica minha enquanto professor e treinador de natação. Tá? Eu prefiro trabalhar com treinamentos na piscina curta, né? Óbvio que a gente também precisa fazer algumas sessões em piscina longa, mas eu sempre dou preferência por piscina curta na maioria dos treinos, porque eu acredito que a gente fica mais próximo dos atletas e tem uma facilidade maior de acompanhar
o desenvolvimento técnico, principalmente. Eu prefiro, em relação à técnica, a trabalhar sempre a técnica com objetivo, então saber aquilo que o atleta precisa melhorar, né? E eu trabalho geralmente com algumas sequências pedagógicas, então ouvindo de uma coisa mais fácil para uma coisa mais complexa, ou trabalhando as partes isoladas do nado, né? Então, em determinadas fases da temporada, trabalha um pouco mais o braço, depois um pouco mais a perna, depois um pouco mais a parte de coordenação. Mas eu também trabalho a parte de técnica geral, e isso foi sempre desenvolvido, até principalmente com o Pedro, e a gente conseguia nadar muito bem até as provas de medley. Então, eu dou uma mesclada, mas geralmente eu trabalho a técnica mais com objetivo. E muitas vezes, né, isso aqui eu uso praticamente em todo o treino, na maioria das vezes eu utilizo a parte técnica dentro do aquecimento. Eu me considero mais técnico do que treinador, né? O que eu quero dizer com isso? Que eu acredito que eu foco muito mais durante o dia a dia de trabalho no que o atleta está fazendo e como ele está fazendo e trabalhar muito mais em cima das correções do que ser aquele cara que pega muito no pé né, até o trabalho com o Pedro eu dividi muito durante todo o período com o Newton, e o Newton também é muito técnico, mas ele é mais carrasco, assim, ele é mais treinador mesmo até do que eu me considero um pouco mais técnico do que treinador. Em relação à qualidade e volume de treino, né, quanto treinar e como treinar, eu priorizo os meus treinos pela qualidade em detrimento do volume. E para mim, eu acho que o mais importante é a gente identificar o quanto que o atleta consegue fazer bem de treino, né? E não simplesmente falar, não, eu preciso chegar no volume X e às vezes o atleta ainda não está tão bem condicionado. Óbvio que a gente pode ir progredindo com o atleta em relação a isso, né? Mas eu acredito que às vezes se a gente colocar um volume muito grande para determinados atletas, o trabalho não vai render bem. Isso é muito individual. Com relação, isso aqui é bem técnico, mas trabalho neuromuscular em relação ao metabólico, é mais ou menos assim. Eu prefiro trabalhar força e técnica muito mais do que um trabalho de A1, A2, A3, para quem nada aí, acho que já está um pouco acostumado com esses termos. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não. E com produção de lactatos e tudo mais. O trabalho metabólico ele é muito importante. Com o Pedro, na verdade, esse trabalho metabólico ele tem que ser bem intenso e o Pedro responde bem a isso. Mas o que eu vejo é que a gente tem que sempre tomar um pouco de cuidado, né, principalmente quando se trata de velocista, porque o trabalho metabólico de alta intensidade ele pode gerar uma queda de desempenho muscular, uma queda de facilidade em contrair a musculatura, e aí o próprio treino começar a render menos e o atleta nadar em velocidades, intensidades menor do que ele vai praticar na prova, muito menor, e isso não é legal, tá? Principalmente para atletas de velocidade. Com relação à academia e treino de força na água, né? Eu acho que o treino de força na academia ele serve principalmente para preparar o atleta para suportar e para visar o ganho de força no treino da água, né? Isso tem treinadores que prezam principalmente de velocidade por um treino muito intenso na academia, eu acho que tem que ser intenso. Em determinadas fases do treino, ele tem que ser muito intenso na academia e o treino na piscina ele pode ser um pouco prejudicado, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Sempre porque o mais importante é o atleta ganhar força na abraçada, força na pernada, né? E para isso ele não pode estar tão cansado dos treinos fora da água. Em relação à periodização, né? Isso aqui vai muito para treinadores, eu não sei quantos treinadores tem aí. Na minha carreira, eu comecei meio que pegando modelos de treinamento, né? Então era uma periodização mais tradicional aí, né? A partir de 2009 eu comecei a utilizar muito a periodização em bloco, né? Então era uma periodização de cargas concentradas, então era muita força em determinado período e aí depois ia transferindo isso para a potência, enfim, até chegar aí nas velocidades nos ritmos de prova. E atualmente, né, já há algum tempo, eu venho utilizando um pouco mais a base do treinamento em bloco,
mas ele não ele é sempre feito através de novas experiências. Eu me considero um cara bem inquieto, e então eu estou sempre analisando aquilo que eu fiz, ouvindo, né? A gente tem a oportunidade de Ribeirão Preto de estar junto com o pessoal da Fisiologia do Exercício, o professor Marcelo Papote, principalmente. Não sei se ele está aí, o Felipe está aí, o Tan, na palestra, e eu sempre ouço muito aquilo que ele vem estudando, e a gente vai experimentando no treino e vai sentindo como são as reações, né? Acho que as experiências, elas sempre têm que ser feitas, eu faço elas desde que eu enxergue alguma lógica, né? E entenda que aquilo faz bem para o treinamento. Se alguém tiver alguma consideração, pode perguntar ou pode entrar no próprio áudio também. Para falar um pouquinho do Pedrinho, rapidamente, né? Ele começou a nadar com a gente em 2013, no segundo semestre. Ele era da categoria Petis 2, né? E tá com a gente aí desde 2013. Né? Ele começou nadando para 1,23, 1,24 de 100 borboleta em piscina curta. Né? Hoje ele nada para 52 em piscina curta de 100 borboleta, 53 de costas, né? E 53 aí nas provas, no 100 borboleta em piscina longa e 55 de costas em piscina longa. Para falar rapidamente aí das qualidades do Pedro, né? Acho que ele não entrou, ele ficou de entrar na palestra, mas ele é um cara que é muito destemido, então ele sempre que enfrentou os adversários, né? Até ele não é um cara muito alto e tinha alguns adversários bem maiores que ele nunca teve medo, então podia estar na raia do canto, com um tempo bem acima dos outros adversários, ele sempre foi para cima, muito competitivo, né? Ele é um cara muito tranquilo, isso é muito bom para competir, às vezes não tão bom no dia a dia de treino, né? A gente tem que saber dosar isso para não gerar acomodação, né? Mas ele é um cara muito técnico, muito focado e muito habilidoso, então como eu sempre gostei muito disso, eu sempre tive muita facilidade em trabalhar com ele, porque ele é um cara que absorve bem, absorve fácil esse tipo de interação, aí, esse tipo de trabalho, né? Ele é um cara que tem uma flexibilidade muito grande, né? Uma mobilidade articular muito grande. A gente até já teve alguns problemas, porque ele às vezes caía no chão, o joelho saía do lugar, enfim. Ele chegou a ter luxação de ombro também, mas a gente vem fazendo um trabalho com os fisioterapeutas, né, com o Diego e com o pessoal da Pulse há algum tempo, e já faz tempo que a gente não tem nenhum tipo de problema. Ele também é um atleta que treina muito forte, ele realmente vai para cima nos treinos e ele aguenta bem aí a pancadaria do treino, ele é um cara que tem uma recuperação bem rápida. Deixa eu ver, tem Ruim 10. Quem que é? Só para eu ter uma ideia de quem está na apresentação. O Pedrinho, né, para vocês saberem, até 2019, a gente fazia um É o treinamento Pedro em muito mais 10. voltado. Oi? É o Pedrinho em 10. Ah, é o Pedrinho. Ô, Pedrinho, tem alguma coisa para falar aí? Entra no áudio em relação às suas características. Eu vou falar aqui agora. A gente fazia um treino muito mais de 100 para 200, né? E geralmente um polimento de 50 metros. Né? Como assim? Era um treino com volume não muito alto, mas a gente nadava aí de 25 a 40 quilômetros por semana, né? Só que no polimento nosso era muito pouco volume e o Pedro sempre se sentiu muito bem com isso, né? A gente chega a nadar 600 metros, 500 metros num dia de treino, em dias próximos à competição, né? Isso em outras equipes, com outros atletas, é muito difícil acontecer. Com velocistas de 50 metros, principalmente, tem dias que eles nem caem na água, né? Às vezes eles fazem só uma academia ou cai na água para fazer um tiro de 15, 20 metros e sai. Então, o polimento para velocista de provas mais curtas, ele geralmente ele é com menos volume, igual eu sempre fiz com o Pedro. Até 2019, eu sempre fiz um trabalho com ele como atleta em formação, né? Então, só para vocês entenderem aí rapidamente, não ficar muito nisso, a gente sempre treinou para as provas de medley, treinava para 200, às vezes treinava para provas até de 400 metros, treinava todos os estilos, né? E era sempre um treino pensando em deixá-lo melhor, e não somente em fazê-lo competir melhor. Então era para preparar o corpo dele, não só preparar ele para competição. Depois eu vou explicar o que seria isso.
Eu sempre considerei ele um cara muito mais técnico do que forte. Ele tinha uma baixa produção de lactato. Opa, deixa eu voltar. Que a gente mediu pelo menos até 2017. Então, por exemplo, ele comparado com o Lucas, né, isso mostra o quão potente eles são para provas de velocidade. O Lucas, com 14, 15 anos, produzia 22, 23 milimol de lactato, o Pedro produzia 15, 14. Né, então, era bem menos. A gente dificilmente fazia diferente disso. Normalmente eram 6 treinos na água por semana, né? E geralmente 2 treinos de academia por semana. Muitos atletas, né, até na categoria júnior, a grande maioria dos grandes atletas já fazem dobra, né? Então eles treinam em 2 períodos, em vários dias, na água. Eu sempre optei por não fazer com o Pedro, principalmente porque eu considero que não adianta o cara querer treinar muita quantidade e treinar 2 vezes se ele não se recuperar bem, não tiver uma boa noite de sono. Então, como o Pedro tinha escola no período da manhã, né, e os outros atletas também, foram raros os atletas que a gente optou por fazer esse treino na madrugada, raras as vezes. E a gente fazia treinos mais vezes só quando era em período de férias escolar e tal. Ele é um cara que nunca gostou de competir a prova do 200 costas, apesar de ser uma prova que talvez ele tivesse uma grande chance aí de medalhar rapidamente, talvez no campeonato nacional absoluto, na minha opinião, na do Newton também. E ele fala, né, ele não gosta de treinar o aeróbio, né, de treinar, fazer os treinos mais longos, mas ele faz muito bem quando ele acredita e quando ele sente que faz sentido para o programa. Né? Então, e uma coisa que eu tenho de experiência com ele é que quando ele está treinando bem o aeróbio, geralmente ele compete muito bem. O Pedrinho, você quer entrar no áudio? Considera que eu falei está correto aí? Falei muita besteira. Não, tá certo. É por aí, né? É. Bom, vamos lá então. Só para mostrar rapidamente a progressão do Pedrinho. Em azul está a prova de borboleta, em vermelho a prova de costas. Esses tempos aqui de 2014 são do final do ano, né? Ele era da categoria infantil 2, infantil 1, tinha 13 anos. Ele tinha 1,6 de borboleta e 1,3 de costas. Né? E nós fomos, essas provas elas sempre bateram em campeonatos nacionais, então muitas vezes a gente não conseguia nadar as duas nos campeonatos brasileiros porque elas eram na sequência. Outras vezes a gente optou por nadar. Mas o que interessa é que a gente veio evoluindo e no final do ano passado aí a gente chegou com 53,6 de 100 costas, de borboleta e 55,9 de 100 costas. Ambos tempos aqui ele fez no Campeonato Mundial Júnior. Né? A gente até acredita que no Campeonato Brasileiro Júlio de Lamare a gente iria nadar melhor que isso. Né? Ele acabou escorregando na saída da prova dos 100 costas e isso deu uma abalada aí psicológica na competição. O sem borboleta acabou tendo uma virada um pouco ruim, uma chegada longe e então acabou fazendo um pouco acima disso aqui. Mas principalmente o Costas aqui, ele estava muito bem, a gente acredita que ele ia nadar mais rápido. A palestra, né, ou na verdade a apresentação, ela vem com muito mais que um sonho, uma oportunidade. Então, primeiro porque foi sempre um sonho meu trabalhar com treinamento e pô, quem não sonha em ter nas mãos um atleta com um talento desse tamanho, né, e ter uma possibilidade de participar de uma seletiva olímpica. Então, isso para mim já é a realização de um sonho, de ter um atleta na seleção brasileira, de ter um atleta se profissionalizando e de ajudar isso, né, ajudar na carreira dele nesse sentido. E para nós aí é uma oportunidade, né, de poder viver isso, principalmente porque a gente teve possibilidades de testar muita coisa, eu vou mostrar para vocês. Então, para nós era não só a possibilidade de treinar para participar da seletiva, mas como conseguir aprender e crescer muito com isso, né? Então, isso com a parceria com o Moura Lacerda, a parceria com a EFERP, né? E vários outros aqui da comissão técnica e também a participação do Corinthians, que deu uma grana que possibilitou o Pedro investir um pouco mais, né, na carreira dele. Então, só para falar rapidamente da nossa comissão técnica aqui, né, eu que era o head coach aí do programa, o Newton sempre levou os treinamentos junto comigo e a gente sempre discutia como fazer. Muitas vezes era ele que dava os treinos e muitas vezes ele também que montou os treinos.
na preparação física, né? A gente sempre teve como parceiro o Lucas Gabarra, da Academia Gabarra e do CrossFit Gabarra, que é do lado da nossa unidade 2 ali, para quem conhece. E o Douglas, que estava, na verdade, levando o programa, né? Sempre com a supervisão e o apoio do Lucas. E a gente optou por fazer dessa maneira nessa preparação, porque o Douglas me acompanhava praticamente em todos os treinos. Alguns treinos ele até fazia com o Pedro lá na BB, né, lá na unidade 1, e muitas vezes eu nem estava presente, e a vantagem do Douglas fazer a preparação física e estar no dia a dia comigo do treino era a gente conseguir dosar muito bem o que estava sendo feito na preparação física com o rendimento dele na água. Né? E aqui um grupo de pessoas que aceitou e ajudou a gente, não só nessa preparação, mas já há algum tempo, né? O professor Marcelo Papotti, que é da USP, e vocês vão ver aqui que o que ele conseguiu de estrutura para a gente é sensacional. A Mari, né, a nutricionista, a Mariana Nóbrega, que sempre esteve com a gente e acompanha o Pedro já desde os 13, 14 anos. O Gustavo Melisque, que é da Pulse Fisioterapia, ele é fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Triatlo, foi nadador também, a Mariana também, o Papote também, enfim, o Lucas também, mas e o Gustavo já tinha feito um trabalho com o Pedro, o Diego Padovan fez há algum tempo atrás, e esse ano o Gustavo pegou para fazer tanto as sessões de recuperação junto com o Bruninho, e também o trabalho de ativação do Pedrinho para os treinamentos. O biomecânico, né, que mesmo acompanhava de São Paulo e fez muitas avaliações de competição do Pedrinho e me ajudava na análise do nado dele, que é o Fabiano Teixeira, o biomecânico do SESI, biomecânico da Ana Marcela Cunha, né, o médico Matheus Schettini, que também foi nadador, recordista sul-americano juvenil, e sempre deu suporte para a gente com toda a questão de prevenção do doping, né, com os problemas que às vezes o Pedro pode ter enfrentado aí nesses últimos anos, e estava sempre de suporte. E a gente teve a adição do Cristiano, né, que é diretor da Faculdade de Educação Física e é psicólogo, começou a fazer um trabalho com o Pedro esse semestre, e o Kleber, que cuidava das redes sociais. Enfim, para trabalhar para a seletiva olímpica, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Se tiver, gente, pode entrar até no áudio, tá? A gente tinha que escolher qual prova, né, qual estilo. Então, primeiro, 200 costas era uma prova que a gente teria chance de medalha, né, mais fácil, talvez, a mais fácil de todas, mas que a gente estava mais longe do índice olímpico e o Pedro nunca gostou de treinar e principalmente de competir para essa prova. E a gente tinha as duas provas de 100 de costas e de borboleta, né? E aí o que pesou na escolha entre as duas provas foi, primeiro, né, que a gente sempre fez o trabalho para o costas. Então, a prova mais para o costas do que para o borboleta. Então, a prova do 100 borboleta, ela estava em segundo plano no nosso dia a dia de treino, então a gente enxergava que tinha mais coisa para tirar. E realmente tinha, porque a gente tinha feito as análises biomecânicas e tinha alguns detalhes da prova que no costas ele não era ruim, já eram detalhes bons, e na prova do 100 borboleta não. Então a gente enxergava que desse 1 segundo ponto 6 do índice, uma boa parte era de fundamento, e eu vou mostrar para vocês, e era uma parte que não era tão difícil de tirar, né? E aí, além disso, né, a gente tinha o desafio de entrar na final. A prova do Costa, basicamente, o tempo dele já era um tempo de final, né? E também o aspecto físico, porque o Pedro, na medida que a gente ganha força, ele melhorava muito mais a prova do borboleta do que a própria prova do Costas. Então, ele fazendo 19 anos, podendo incrementar um trabalho de força, a gente estava apostando nesse aumento de força aí, já que a gente tinha muito pouco tempo, né, para melhorar muito, né, na natação. Isso aqui é realmente muito. E a parte emocional é que, apesar do Costa sempre ser as provas que o Pedro bateu mais recordes, as provas do borboleta foram as que ele teve a primeira vitória em Campeonato Paulista, a primeira vitória em Campeonato Brasileiro, né, a primeira semifinal de Campeonato Mundial, a classificação para o próprio Campeonato Mundial. Então a gente falou, pô, acho que é essa prova que às vezes a gente está deixando em segundo plano, às vezes é essa prova que a gente tem que focar enfim, a gente fez o trabalho mais até para a prova do 100 borboleta. Alguma dúvida aí? Não?
Bom, aqui entra a análise do Fabiano, né? E todo o nosso treinamento ele foi pensado visando essas análises aqui, com base nessas análises, né? Então é importante passar um pouco para vocês. Aqui é o Pedro, tá? Aqui é o Pedro. E esse aqui é o Joseph Milak. O Milak, para quem não sabe, ele foi campeão mundial júnior e recentemente, o ano passado, ele bateu o recorde da prova do 200 borboleta do Michael Phelps. Então, foi a prova que o Phelps teve talvez a maior hegemonia aí, né, nessa prova do 200 borbo. E ele bateu, nadou para 1,50, se não me engano. E aí tem a comparação do Pedro no Campeonato Mundial Júnior, na eliminatória, com o Milak quando ele ganhou o Campeonato Mundial Júnior 2 anos antes. Né? O Pedro nadando em Budapeste e o Milak nadando em Indianápolis. Por que eu gosto dessa comparação? Primeiro, porque o tempo do Milak é um tempo que é muito próximo do índice olímpico. O índice olímpico era 51,96 e o tempo do Milak foi 51,91. E segundo, que em relação à estratégia de prova, essa forma com que o Pedro nadou, pelo menos em relação a ritmo, é uma forma que eu considero muito boa. Né? Ele passou forte, porém sem estar muito tenso, né? E sem errar o ritmo, e conseguiu ter uma volta muito boa, pelo menos sustentar muito bem o ritmo na volta. Né? Então, quando eu olho essa tabela aqui, o primeiro detalhe que a gente vê é em relação aos 15 metros de saída. Né? Então, enquanto o Pedro saiu em 6,21, a cabeça dele passou os 15 metros em 6,21, o Milak passou em 5,87. 6,21 é uma saída muito ruim, tá? Para nadadores que estão visando uma vaga na Olimpíada. Óbvio que o Pedro não é o César Cielo, não é o Caleb Dressel, né? Mas o Cielo e o Caleb Dressel sai para 4,9. O Nicolas deve sair para 4,9. Né? Tira já do 1,6 que o Pedro precisa tirar, mais de um segundo os caras tiram só na saída. Né? Mas a gente pega tempo, a gente pega esses tempos com frequência, e a gente sabe que o Pedro ele tem habilidade na parte submersa e ele poderia fazer aqui pelo menos na casa dos 5,8, 5,7 talvez. Né? E a gente sabe que no Brasileiro Júnior do final do ano o Pedro já saiu na casa dos 5. Né? Então aqui a gente tinha uma boa sequência para tirar. Né? E olhando aqui a virada, a gente tinha o mesmo problema. Né? 8,0 foi a do Milak e 8,40 foi a do Pedro. No Mundial, nessa prova, o Pedro dá o impulso saindo na frente dos adversários que estavam ao lado da parede, e nos 5 metros ele já está na cintura dos nadadores. Então a gente tinha um problema nessa saída da virada muito grande e a gente podia resolver, e isso não só melhoraria os 15 metros aqui, como daria um ritmo melhor de nado para ele na volta. E aqui também não só melhoraria os 15 metros, como daria um ritmo melhor de nado na passagem. Se a gente olhar o final da prova, apesar do Milak ser um nadador até de 200 borboleta e que bateu o Phelps no 200 borboleta, os últimos 25 metros dos dois são bem parecidos, 14,30 com 14,55, e os últimos 15 metros foram muito parecidos, sendo os últimos 5 metros do Pedro talvez até melhor, né, na análise aqui do Fabiano. Então, sinal que a gente realmente estava muito bem preparado para suportar a prova. A gente só não estava tão rápido para sair, né? E não estava fazendo boas transições aí dos 15 metros para o começo de nada. Se alguém tiver alguma dúvida, eu saí da apresentação, por favor. Vou apagar os desenhos aqui. Aqui, com relação à velocidade média, só para exemplificar, não vou ficar muito nisso aqui, mas o Pedro estava sempre, isso aqui é só a parte nadada, tá? Dos 15 aos 25, 25 aos 35, não pega a parte submersa. O Pedro estava sempre com velocidade igual ao que o Milak tinha no trecho superior. Ou seja, como ele saía mais lento, né, a natação ela se trata de perda de velocidade. Se você quer ser mais rápido na prova, se você começar ela com um nado mais rápido, você vai fazer força para sustentar aquela velocidade. Como o Milak saía com um nado mais rápido,
ele ia perdendo a velocidade. E o Pedro tinha uma perda de velocidade muito parecida. Ou seja, se a gente conseguisse sair numa velocidade parecida com o do Milak, talvez a gente conseguisse fazer um tempo muito próximo ao tempo dele. Então, isso era uma coisa que, apesar da gente estar 2 segundos aí, 1 segundo ponto 6 do índice, é uma coisa que trazia uma esperança para a gente de conseguir fazer o índice aí na seletiva. Né, aqui, detalhes técnicos em relação à frequência de braçada, que é o número de braçadas que o nadador dá por minuto. Ela é muito parecida na passagem dos dois, ela começa mais forte e vem caindo. E o Pedro até sustenta melhor esse ritmo de braçada na volta em relação ao Milak. Em relação ao tamanho da braçada, o quanto cada braçada ia para frente, deslocava o nadador para frente, o Pedro, como ele é menor que o Milak, ela sempre deslocava menos, né? Então o Pedro tinha que ter um ritmo de braçadas maior para poder ter a mesma velocidade. E o Pedro acabou perdendo um pouco mais aqui no final de prova. Então isso acendeu um alerta, né? Talvez a gente tentar sustentar um pouco mais a resistência de força do Pedro e também ter um pouco mais de energia para o metabolismo lático aí para trabalhar no final da prova, seria uma coisa que poderia dar um resultado melhor. E aqui, né, então, feitas essas análises, né, a gente traçou algumas metas, né, e como construir isso, né? Então, para não ficar muito nesse slide, mas se alguém tiver pergunta pode fazer. A meta de 15 metros aí de 5,8 é bem tranquilo até de fazer. 24,5 de passagem, acredito que o Pedro faria também com certa facilidade por melhorar esse parcial aqui de 0,4 nos 15 metros e ele já sair mais rápido, então ganhando um pouco de força, a gente teria uma facilidade em passar com 24,5. E aí a gente tinha que apostar na volta, né, em ter um 15 metros melhor nessa virada, que foi muito ruim. Em treino, a gente chegava a fazer na casa do 7,5. É óbvio, isso de sunga e com pelos, né? Óbvio que cansado na prova, depois da passagem, talvez fosse um pouco acima, mas eu acredito que na casa do 7,8, 7,9 era algo palpável de fazer. O Pedro sempre suportou muito bem a parte submersa, faltava um pouco de velocidade. E fazendo esse submerso melhor na virada, a gente já sairia mais rápido para o nado. E aí o Pedro, a gente fez um trabalho muito grande de VO2 aí, de ganho de consumo de oxigênio no ano passado. A ideia era tentar manter um pouco desse trabalho e focar muito na parte anaeróbia, né, na parte de produção de lactato. Tá? Então, como a gente ia fazer isso, né? Como melhorar a parte de saída e virada? Primeiro, fazendo filmagens desses fundamentos e mostrando para ele, né? Trabalhando educativos para os fundamentos, aumentando a força dos membros inferiores da perna, né? Então, além da força, um trabalho de força, um trabalho de potência, então muita pliometria, coisa que a gente nunca tinha feito muito, principalmente para membro inferior. Os treinos específicos dos exercícios filmados, para a gente poder verificar o que estava acontecendo, né? E controle de tempo nas séries e nos tiros. Eu fiz essa apresentação para o Corinthians e o Taba me perguntou uma coisa. Para quem não conhece, o Álvaro Taba é um treinador consagrado, treinou o Lucas Salata há um tempo atrás e retornou para a natação há algum tempo. Me perguntou a respeito da parte submersa do Pedro, né? Que é muito boa. Então a gente sempre fez um trabalho com o Pedrinho, por exemplo, de ter uma boa velocidade, mas principalmente de conseguir suportar os 15 metros bem, né? De conseguir sustentar a velocidade durante todos os 15 metros. E o Pedro realmente no Mundial ele foi o cara que mais utilizou os 15 metros na saída e virada, tanto no borboleta quanto no costas, pelo menos os atletas que eu pude observar. E só que uma coisa era quando o Pedro nadava e encontrava adversários com tempos de 55 segundos no borboleta, 56 no costas. Outra coisa é o Pedro encontrando adversários que nadam para 51 de borboleta. Então, o submerso desses caras de 51 era muito mais rápido. Né? Então, a gente precisava não só suportar aquele período, mas principalmente ser veloz, né? E no tempo que a gente determinasse ficar submerso. E aí, como melhorar o tempo, né, da passagem desse 24,5 e a volta para 27,4? Então,
a melhora expressiva no fundamento e ajudar na saída e na virada, né? Isso já ia dar um aumento de velocidade inicial do nado. A gente foi buscar o que melhorar na técnica do nado do Pedro, e como a gente focou sempre muito mais no costas, o borboleta tinha mais o que melhorar, então através de educativos direcionados, aumento de força, que se a gente for olhar, né, o Pedro, por ter 18 para 19 anos, ele é muito mais fraco do que a maioria dos adversários que ele enfrenta nas provas de 100 metros, em nível absoluto. E né, melhorar principalmente a capacidade anaeróbia alática, a velocidade dele, principalmente a capacidade anaeróbia lática, né, que é a capacidade aí de transformar o carboidrato em energia, né, e fazer isso de forma rápida. Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu passei até agora? Deixa eu voltar aqui, perdão. Uma coisa que, não sei se a Mari está por aí, mas que a gente também precisava melhorar muito, que era a composição corporal, né? A gente teve a possibilidade de utilizar um aparelho que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o DEXA, e o DEXA dava resultados muito mais precisos para a gente. Então, a gente tinha uma desconfiança, né, que às vezes os resultados de bioimpedância não davam, de que o Pedro estava não estava realmente em forma, e a gente precisava trabalhar para deixá-lo em forma, né, para ele poder conquistar os melhores resultados. Só para falar rapidamente aqui do que a gente tem de recurso, né, em relação à estrutura física, a maioria dos nossos treinos a gente fazia na USP, né, na piscina da EFERP, porque era do lado do laboratório, porque tem uma piscina que era basicamente só para nós, ou uma raia que era só para nós, e a gente tinha um tempo meio que limitado para utilizar, né, um bloco que a gente comprou para a clínica do Nicolas há algum tempo atrás, da melhor qualidade, e a piscina, e muitos treinos a gente fazia também na piscina curta da própria unidade 1 da ABB, né, que tinha boas marcações, que era próximo de casa. E a gente tinha também a piscina de 50 metros do Morro Lacerda, né, a gente treinava aí cerca de 2 vezes por semana nessa piscina, na maioria das semanas. E o Pedro também tinha o apoio da Pulse, né, da fisioterapia, do Melisca, então ia lá uma vez por semana. A Academia Gabarra e também a CrossFit Gabarra, que a gente fazia a nossa preparação física. E a gente tinha um aparelho que está na BB, quem tiver oportunidade de usar lá, que é o Vasa Trainer, que ele serve tanto para o ganho de força no movimento, quanto até para a própria correção de técnica, né? Eu não tenho, eu tenho vídeo do Vasa aqui, depois eu mostro para vocês. Uma dificuldade que a gente tinha aqui, com toda essa logística, é que as coisas eram muito distantes, né, uma das outras. Então, a USP é de um lado da cidade, o Morro Lacerda é de outro lado, a BB é de outro lado, e o Pedro também mora muito longe de tudo. Então, essa era uma dificuldade que a gente tinha. Em relação aos recursos, esse aqui era o que a gente considerava aí o pulo do gato, né, com todo o trabalho. Não sei se o Marcelo que está aí é o Marcelo Papote, que acabou de entrar. Isso aqui foi graças, né, à Escola de Educação Física lá da USP, pesquisa, né, que eles desenvolvem com hipóxia. Isso aqui ele tinha 3 tendas para uso, né? Essas tendas elas ficavam com ar mais ou menos 12% aí de oxigênio, né? Pra vocês terem ideia, a gente fica geralmente a gente respira um ar que tem aproximadamente quase 21% de oxigênio. E então o Pedro ficava, né, na casa dele quando ele estava lá, e o ideal é que ele tivesse ficado sempre 8 horas por dia. Ele ficava lá deitado, fazendo as coisas dele e respirando esse ar rarefeito, né? E isso, a ideia era melhorar a parte hematológica dele, né? Então aumentar a hematócrito, aumentar a hemoglobina. E isso daria um ganho, né, uma facilidade aí para ele poder treinar e melhorar a capacidade aeróbia dele, né, por ter mais oxigênio no corpo. O pessoal faz muito isso viajando para fazer treinamentos em altitude, né? Só que a tenda, ela permite que o atleta ganhe tem essa melhora, mas mais controlado, porque ele entra na tenda a hora que ele quer, né? O fato, por exemplo, dormir na tenda é uma coisa que às vezes pode ser prejudicial, ou dormir na altitude, porque os atletas às vezes podem ter dificuldade com insônia e tudo mais.
e tendo dificuldade para dormir, o atleta não vai ter uma boa produção hormonal, não vai ter uma boa recuperação. No período nosso de base, a gente utilizou muito essa tenda aqui. E as outras tendas, a gente tinha duas, uma de cada lado da piscina, que era para utilizar para fazer um protocolo que o pessoal está pesquisando ainda, e o Pedro fez parte também desse processo de pesquisa, que é um protocolo de hipóxia intermitente de repouso. O que é isso? Ele nadar respirando normal, mas na hora de descansar, ele descansar utilizando o ar da tenda. Esse ar da tenda, ele diminui a saturação de oxigênio, né, e aumenta a participação do metabolismo anaeróbio lático, porque o atleta vai ter menos oxigênio disponível, né, o corpo precisa manter a intensidade, então ele vai buscar aí uma forma de sustentar, né, e isso aumenta as enzimas glicolíticas, então ele tinha uma melhora da capacidade lática, né, então a soma aí da melhora técnica dele de fundamento e de nado, mais a soma da melhora metabólica dele, principalmente por conta do uso das tendas, era o que a gente tinha de principal aí, como esperança, né, de conseguir trazer uma melhora grande e conseguir antecipar uma melhora para ele poder chegar na seletiva e brigar pela vaga olímpica. Pessoal, se alguém quiser interagir, tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. Outro recurso que a gente tinha, vou deixar passando o vídeo aqui, para às vezes as pessoas, muitos podem nunca ter visto. Esse aqui é o DEXA, na verdade o aparelho chama Lunar IDXA, né? E ele tem lá na Educação Física da USP, e ele faz um scanner do corpo do atleta, então a gente fazia uma vez por semana, no período de base, principalmente, porque como o Pedro estava ficando na tenda, a gente tinha que tomar alguns cuidados para que ele não tivesse uma perda de massa muscular muito grande, porque a tenda também gerava um aumento de gasto calórico, um aumento de gasto energético muito grande. E aí a gente fazia toda semana. Oi? Uma pergunta. A tenda, em que momento você usou? O tempo todo, só na base, dentro dos blocos? Em que momento você usava a tenda? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá, é só ajustar aqui que o programa, para quem apresenta, é um pouco mais chato. Só voltar na tenda aqui. Essa tenda para ele ficar na casa dele, a gente utilizou em 5 semanas de base, a gente acabou utilizando também durante mais 2 semanas entre a transição de base e a primeira de específico. Por que a gente utilizou durante todo esse período? Porque a gente teve uma dificuldade de logística, né? Para o Pedro conseguir se organizar e ficar às 8 horas por dia na tenda. Então a gente foi fazendo alguns exames de sangue e a gente verificou que demorou para poder ter uma resposta, né, hematológica, para a gente poder verificar que ele realmente tinha melhorado, aumentado o hematócrito. Então a gente tirou a tenda, a ideia era tirar a tenda no específico para que ele pudesse, durante o período de treinamento específico, ter uma qualidade de treino maior, né? Então essa tenda aqui ela gerava um desgaste, né, para o atleta, e a ideia era tirar no específico. A gente manteve só na primeira semana de específico porque não tinha dado o número de horas ainda que o Pedro deveria ter ficado. Essa tenda para hipóxia intermitente, a gente utilizou um pouco durante o período de base, principalmente no final dele, e a ideia era usar muito no período específico, né? A gente não conseguiu cumprir todo o período específico por conta da questão do Covid, mas a gente tinha muitos treinos programados utilizando a tenda, mas era principalmente no período específico. Então, na base, a ideia era realmente melhorar a capacidade aeróbia e, no específico, melhorar a capacidade anaeróbia dele. Respondido? Respondido, professor. Obrigado. Então, aqui eu não deixei os dados muito fáceis de ver, mas só para vocês terem uma ideia, né, o DEXA dava para a gente quantidade de gordura, quantidade de músculo, enfim, densidade óssea aí de cada parte do corpo e fazer uma comparação por semana, né? Então a gente conseguia ter uma ideia da evolução dele para ver se tinha que fazer algum ajuste na alimentação ou não.
né? E uma coisa que a gente verificou é que realmente isso foi uma coisa que acabou atrapalhando bastante, que o Pedro acabou tendo que fazer uma restrição alimentar muito grande para conseguir atingir os objetivos que a gente queria, né? Então, realmente ele estava até mais fora de forma do que a gente imaginava para o começo da temporada, e aí ele sofreu bastante, assim, mas principalmente a partir da terceira semana de treino aí, ele conseguiu engrenar e a gente conseguiu ter uma melhora aí da composição corporal para a parte do treinamento específico. Com relação aos recursos, a gente tinha algumas avaliações disponíveis, né? Na verdade, eu tinha lactato praticamente a hora que eu quisesse, para poder monitorar séries, poder monitorar treino, mas a gente tinha um protocolo de teste e a gente quis fazer esse protocolo de teste justamente para entender como que as tendas estavam ajudando, como que o treino estava respondendo, como que o Pedro estava respondendo aos treinos, né? Então, o protocolo de testes, na segunda-feira a gente fazia 2 tiros. Na verdade, a gente sempre começava com 10 segundos atado, então é um protocolo de treino para verificar a força do nado. Só vou passar o vídeo aqui. Então o nadador fica amarrado num cabo de aço, e aí conforme ele nada, né, ele começa a nadar forte, gera tensão nesse cabo de aço. O cabo de aço leva o sinal para o computador vai estar calibrado, e ele dá para a gente alguns dados, né, de impulso, enfim. Mas o principal, ele dá força média para a gente e dá força pico também. Então eu sei o quanto de força ele produziu em média nos 10 segundos e qual foi a maior força que ele produziu durante esse teste. A gente também, nesse mesmo dia, a gente fazia 2 tiros de 100 máximo, testando, além dos tiros, testando o protocolo de recuperação. Não era 800 metros direto, ele tinha uma sequência. E a gente fazia os 800 e já descansava aí de 10 a 15 minutos para poder fazer o outro tiro. Esse protocolo do 2 de 100 máximo, ele dava para a gente o tempo, dava a produção de lactato, que está lactal, né? Mas, enfim, que mostra para a gente a capacidade anaeróbia lática, mostrava a recuperação entre os tiros, né? A gente tinha também alguns dados de eficiência de nado, então contava o número de braçadas, fazia uma comparação entre os 25 metros, né? Entre tempo e número de braçadas. E uma coisa que não rolou aqui no peito da moça aqui do laboratório tem um aparelho chamado K4, né? Esse aparelho ele mede o consumo de oxigênio. E aí o pessoal tem um protocolo que a gente conseguiria ter a ideia, o quanto que o Pedrinho estaria utilizando de energia provindo do metabolismo anaeróbio lático, o quanto seria do alático e quanto seria do consumo de oxigênio. Infelizmente, por conta acho que da umidade, o aparelho não funcionou e a gente tinha mais a nossa participação lática e o tempo, enfim. E a gente tinha também um protocolo de capacidade aeróbia, né, que dava para a gente um tempo de END2, que é o A2, e um tempo de VO2, que é o A3, né? E aí ele era 6 de 200 progressivo, com descanso de 1 minuto entre os tiros. E aqui, se vocês forem ver, por exemplo, o A2, se forem séries de 50 metros, descansando 30 segundos, ele tem que nadar para 29. Esse aqui foi o resultado, acho que do primeiro teste. O de 100 para 1,4, de 200 para 2,16, de 400 para 4,38. Então, se vocês olharem aqui, ele não vai de 1,4 para 2,8, né? Então, o que significa isso? Né? O pessoal na verdade, o Ronaldão, o pessoal da USP, com o pessoal da Unesp, eu acho que o Ronaldão fez esse teste na Unesp, não sei, mas eles criaram um protocolo de ajuste de intensidade, de ritmo, de acordo com a distância. Então, quando a distância é menor, o nadador consegue nadar numa velocidade maior sem acumular lactato. Né? Para quem é só aluno da escola, isso talvez não seja tão simples de entender, mas imagina que quanto maior a distância, ele acaba tendo que diminuir a velocidade, porque senão ele vai travar. Tá? Na série, não vai conseguir completar a série sem sofrer demais ou sem travar. E aqui, para ganho, ele dava também para nós um parâmetro do consumo de oxigênio do Pedro. Né? Então, tanto a capacidade quanto a potência aeróbica, e também dava parâmetros de tempo para a gente poder fazer as séries. Eu não tenho
infelizmente, as saídas boas dele, a gente fazia isso muito em treino, e eu coloquei mais para exemplificar, né? Então, isso aqui é uma saída ruim, tá? Por que a gente identifica uma saída ruim? Primeiro, o joelho dele está apontando muito para cima, né? Isso indica que ele vai fazer força para o alto. Então ele está saindo muito para cima aqui. E aí o que ele fazia também, na hora de entrar na água, ele acabava jogando a cabeça muito para baixo. Jogou a cabeça para baixo, a perna dele vinha para frente, então ele acabava entrando quase que perpendicular aqui com a água, e aí o corpo dele entrava na água e a perna continuava indo para frente, então gerava uma resistência muito grande. Eu não tenho um vídeo de uma saída boa, mas nós conseguimos melhorar todos esses pontos, né, significativamente. De nado, só para mostrar aqui, eu sempre corrigi o Pedro que ele entrava com a braçada muito fechada, né, e ele não levava muito a sério. E aí a gente filmou, eu fiz um desenho aqui, e deu para observar que ele estava entrando com a braçada fechada, e aí essa braçada ela estava fazendo um movimento grande, um movimento que não seguia uma mesma linha, né? Ela abria, né? Então esse movimento ele não é o ideal. O ideal é que a braçada tenha uma mesma linha, que ela não faça movimentos lateralizados, tá? Nem para fora e nem tanto para dentro, né? Nós melhoramos a entrada na água, mas a gente não conseguiu tirar totalmente esse vício de fazer a força para fora, né? Então essa foi uma das coisas que a gente verificou no nado. Então se vocês olharem aqui esse outro vídeo, ele está entrando com a braçada mais aberta. Aqui em relação à virada, eu acabei apagando o vídeo da virada depois, mas ele estava indo muito para o fundo, o corpo desalinhando, demorando para começar a golfinhar, né? Então só mostrar mais uma vez. E aí nós treinamos muito o ajuste para ele poder alinhar mais rápido o corpo e poder começar a golfinhar antes de perder velocidade. O vídeo que eu tenho aqui vai estar bem ruim, mas ele mostra um pouco que esse tempo de deslize acabou, a gente ajustou para ele ser um pouco menor, tá? Então isso a gente viu que quando ele mudou esse jeito de virar, ele conseguiu melhorar o tempo dele de 15 metros. Uma outra coisa que a gente tinha era controle de carga interna e de prontidão para o treino, tá? Então, esse TRIMP aqui é para explicar de uma forma simples, né, o quanto de carga, o quanto de impulso aí que o treino gera no atleta. Isso aqui é um cálculo indireto que a gente começou a utilizar, né, que ele é a percepção de esforço. Então, isso mostra quanto que o treino foi intenso para o atleta, vezes o tempo em minutos, né? Então, todo final de treino, o Pedrinho, depois de meia hora, ele enviava para a gente o quanto que o treino cansou ele, e a gente enviava o tempo do treino, e com aquilo a gente tinha uma ideia, né, do quanto de carga interna, de quanto que aquele treino tinha sido desgastante para ele. A gente também verificava a prontidão para o treino, isso aqui a gente não fez tanto controle, mas era mais para ter uma ideia se realmente o que ele estava sentindo de desgaste do treino, o quanto que ele estava ficando recuperado ou não para o dia seguinte, né? E isso me dava um ajuste para o quanto que eu tinha para o quanto eu poderia prosseguir com o desgaste no treino ou se eu já deveria dar uma segurada aí para ele poder recuperar. E uma coisa que a gente utilizou, né? Espero poder utilizar mais. Eu não sei fazer isso, mas o professor Marcelo ele me ajudou bastante, que é no controle da variabilidade da frequência cardíaca. Isso aqui ele dá um intervalo entre os batimentos cardíacos e só para vocês entenderem, vai mostrar através do quanto que a gente está de ativação do sistema simpático ou parasimpático, se o atleta ele está ficando mais fadigado, entre aspas aí, né, ou se ele está mais pronto para poder fazer um grande esforço no treino.
Óbvio que só olhar a variabilidade ele não é suficiente para dizer se a gente já tem que descansar o atleta ou não, mas a variabilidade, mais o que eu estou sentindo de rendimento no treino, mais os outros dados aqui, me indicavam se eu devia já partir para alguma recuperação ou se eu poderia continuar com o desgaste aí no dia a dia de treino. Só para dar um exemplo, né, do uso da carga interna, como a gente ajustava, às vezes eu tinha um treino que na minha programação iria cansar o Pedro aí entre 5 e 6 ou entre 6 e 7, né? E aí o Pedro, por exemplo, me falava assim, não, foi entre 8 e 9, né? E aí às vezes eu achava que o treino ia demorar 90 minutos, 100 minutos, o treino demorava um pouco mais. Então, a carga interna tinha sido talvez maior do que o que eu queria, né? Então, eu ajustava com o Douglas para o treino do dia seguinte, se a gente iria fazer um treino muito forte na academia ou, né, se a gente deveria ter algum tipo de compensação aí, fazer algum ajuste na carga do próprio treino da academia também. Então, a gente batia esse papo aí e esse controle de carga interna ajudou bastante. Isso aqui eu vou falar bem rápido e como tem bastante coisa para frente, quem quiser ficar no final aí, a gente voltar, mas a minha programação, tá? O Pedro entrou de férias no final do ano. Eu dei essas férias porque, apesar de ter a seletiva olímpica, porque a gente fez um programa no passado, era importante a nossa participação no Mundial. A gente nadou, na verdade, o Mundial de escolar, eu o Mundial Júnior, depois o Brasileiro Júnior, então ele praticamente não teve nenhum momento de férias em 2019. Então eu dei um período grande de férias para ele aí no final do ano. E a gente tinha um programa que a competição ia ser na 16ª semana, então a gente tinha 15 semanas basicamente de treino, né? A prova do 100 costas ela aconteceria na terça-feira da 16ª semana. Então ele era um programa que teve 7 semanas de período de base, ele ia ter 5 semanas de período específico, e eu faço um polimento longo, assim, sabe? A primeira semana ele não é tão leve, mas as últimas 2 é muito leve. Então era uma semana de estabilização com alguns testes, e 2 semanas bem tranquilas para competir aqui na terceira semana, né, na quarta semana. E a ideia era fazer os testes no retorno para verificar como que o Pedro estava também, né? Só para poder falar um pouquinho mais disso aqui, a nossa base ela tinha um aumento progressivo de tanto dos treinos de força quanto da capacidade aeróbia, principalmente. Óbvio que já entrava a potência, já tinha um pouco de velocidade, né? A gente já fazia a parte técnica, bastante até, de fundamento, e até um pouco de capacidade lática, mas era principalmente força e aeróbio. A primeira parte do específico, ele era mais de resistência anaeróbia, então, até aqui, essa semana do B1.2, a semana 9, a gente queria qualidade, mas nem tanto, e a qualidade a gente ia querer principalmente a partir da 11ª semana, que na verdade foi a semana que a gente acabou fazendo, a gente fez o tiro aqui na 12ª, né? E depois vou mostrar para vocês. A gente teve que parar os treinos por aqui. Mas aqui a ideia já era trabalhar muito mais em cima do ritmo que a gente ia querer fazer na passagem, o ritmo que a gente ia querer fazer na volta. Aqui eu também vou passar rápido, mas só para vocês terem uma ideia, a gente tinha todo dia à tarde, né, um treino, e na verdade a semana era segunda de manhã e à tarde, terça-feira, uma semana normal, preparação física de manhã, um treino à tarde mais aeróbio, isso numa semana de base. Na quarta-feira, um treino mais leve de manhã, na verdade moderado de manhã e muito forte à tarde. Quinta-feira, uma sessão de recuperação na fisioterapia. À tarde, um treino técnico, muitas vezes ele fazia até sozinho esse treino, técnico ou recuperativo, aí depende da semana. Na sexta-feira, um treino moderado de manhã e uma preparação física à tarde. A preparação física da terça normalmente mais forte do que a da sexta. E no sábado, um treino mais forte. Então, os treinos mais fortes da nossa semana eram na quarta à tarde, ou na quarta o dia todo, e no sábado. Tá? Isso era um programa normal nosso. Só para vocês terem uma ideia de como era numa semana de avaliação, né? Então, não, na verdade, isso aqui foi uma semana de descanso, desculpa, de recuperação.
a gente fazia menos treinos, né? E eram treinos bem mais leves. Aqui, depois de fazer a preparação física na sexta à tarde, o Pedro nadou uma tomada de tempo no Corinthians, e ele nadou para 24,6 de 50 borbo, foi a melhor marca pessoal dele. Isso aqui foi na terceira ou na quarta semana de treino, e nadou para 57 de 100 costas, na longa, 57,0. Uma semana nossa de avaliação, ela tinha um treino leve na segunda de manhã, avaliação de força anaeróbica à tarde, preparação física na terça de manhã, um treino leve na terça à tarde, até recuperativo, o teste aeróbio na quarta de manhã, e aí porrada a partir daí. Então eu tentava matar todos os testes até na quarta-feira de manhã, para eu poder seguir com os treinos aí, né? Óbvio que os testes também já eram baita treinos, mas era mais ou menos assim que eu organizei a semana de avaliação. E essa aqui é uma semana de específico, ela também bem parecida com a semana de base em relação às cargas, né? Então era um treino forte na segunda, um treino muito forte na quarta, na sexta de manhã um treino forte e um treino muito forte no sábado de manhã. E essa aqui acabou sendo a nossa semana que a gente fez a última avaliação, foi na semana 12, né? Eu deixei aqui só para vocês terem uma ideia do que eu faço nessa semana. E os atletas, assim, eu geralmente mudo um pouco o treino de um macro para o outro, mas pelo menos para os atletas que gostam de fazer isso aqui, eu procuro seguir com essa última semana ser sempre bem parecida. E o Pedro se dá muito bem com esse protocolo, geralmente ele chega para competir muito bem. Então, por exemplo, a gente queria fazer os tiros na sexta de manhã. Aqui, óbvio, por conta, já foi a semana do dia 23/3, a gente fez lá na USP por conta de estar tudo parado na cidade, né? Só pôde fazer na USP porque era um protocolo de estudo, fazia parte de um protocolo de pesquisa. Então, era um treino bem leve, de 900 metros. O estímulo do treino, 4 de 12,5, né, máximo. Na terça-feira, 3 de 25 passagem de 100, e um progressivo de 4 de 50, saindo a cada 50 com Palmar P, mas esse progressivo aqui terminando tranquilo ali para 28, nada muito pesado não. Mais para sensibilidade, volume também baixo, 1.350 metros. Na quarta-feira um treino de 700 metros de sensibilidade técnica. Na quinta também um treino bem pequeno, com um pequeno estímulo de velocidade, para poder fazer os tiros na sexta-feira. Né? Isso aqui, eu sei que a maioria dos programas dos treinadores eles são bem diferentes nesse final, mas eu entendo que, pelo menos para velocista, o cara já tem que ter chego nessa semana aqui muito treinado. Então, óbvio que tem atletas que precisam de mais ativação e outros de menos, mas eu gosto de, de realmente deixá-los bem descansados. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, se já quiser fazer em relação a esses processos, pode fazer, ou senão a gente pode até conversar mais no final também, se alguém tiver interesse. Tá? Eu coloquei aqui esse controle da monotonia, tem relação com aquela PSE, com a percepção de esforço vezes o tempo. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque tem atleta, mas a ideia do controle da monotonia e da carga de treino é fazer com que o treino não fique nem sempre muito forte, né, todos os dias muito fortes, e nem sempre muito fraco. Né? Ambos, o treino sempre muito forte, ele pode gerar um overtraining, e o treino sempre muito fraco, ele também pode gerar o destreinamento. Então, a gente fazia esse controle, e esse controle de carga que o Douglas fez muito bem, né, ele mostrava para a gente, na verdade, quanto mais a gente não podia deixar a monotonia chegar em 2. Na verdade, quanto mais próximo de 1, melhor. Né? Então, a gente foi conhecendo o Pedro através do controle de carga e foi ajustando os treinos para poder fazer esse controle aí, tanto entre as semanas quanto entre os dias de treino também. Agora vamos aos treinos. Tá? Nos treinos de técnica, que para mim são sempre essenciais, né? Esse aqui foi um dia de treino, só para vocês terem uma ideia. A gente trabalhou não tanto a técnica da abraçada do borboleta,
né? Eu sempre gosto de fazer, às vezes faço fora da água, né? Às vezes começo com alguma coisa já direto dentro da água, mas fazer o treino de técnica e ter algum exercício de transferência. Então, só para vocês verem aqui, foram 3 séries, 4 de 25, braçada deitado na borda da piscina, com o palmar grandão no antebraço. 2 de 25 com a braçada submersa com o palmar grande também no antebraço. Esse aqui a gente acabou fazendo com paraquedas, né? Até vou mostrar aqui, antes desse treino a gente fez um aquecimento no Vasa, para quem nunca viu. Tá? Então a gente filmava, mostrava para ele, pega no braço do menino e vai ajustando aí para ele fazer o melhor movimento. Ô Pedro, Oi, o Diógenes. o Vasa que tem lá na BB, que é esse que o Pedro está fazendo aqui, esse aí serve para corrigir o movimento do braço e criar força, é isso? Exato, Tá. exato. E o braço do borboleta é isso que ele fez aí. Quebra o cotovelo aqui com a mão próxima do corpo e joga rente ao corpo. Isso, eu vou mostrar aqui, ó. Então, assim, a ideia é que ele consiga abaixar bastante a mão, mas manter o cotovelo alto em relação à palma da mão, tá? E alinhado o cotovelo com a mão. Então, assim, na verdade, quanto mais esse antebraço estiver voltado para trás, né, o quanto antes, então se ele conseguir subir o cotovelo aqui onde está a minha setinha, não sei se vocês estão vendo a setinha também, é melhor. Né? Se o cotovelo dele cai muito cedo, ele acaba jogando essa água, por exemplo, na hora de fazer a abraçada, ele está fazendo força para baixo. Né? Então, o ideal é que ele faça força para trás. E uma coisa interessante do vaso é que a gente acha essa posição e aí a gente tenta fazer força com a musculatura do grande dorsal, né? Que é uma musculatura muito mais forte do que só a musculatura do ombro e do tríceps na própria abraçada. Então, a gente pode utilizá-lo aí para ajustar o movimento, para ganhar força. Ele tem diferentes inclinações. Dá para colocar elástico, aqui acho que está com elástico. E aí, se a gente vai fazer mais alto, mais baixo, tudo depende da capacidade do aluno, do atleta e também do objetivo. Mas no VAS a gente consegue ter uma boa concentração aí de que musculatura a gente quer ativar, né, de como fazer o movimento. E assim, quando a gente está na água, dificilmente o atleta consegue ter uma percepção legal do que ele está fazendo. Fora da água, ele consegue enxergar um pouco melhor. Então, eu sempre usei o VAS tanto para o ganho de força, mas principalmente para o ganho de consciência. Beleza? Entendi, valeu. Aqui, ó, esse é um exercício que eu uso também. É uma braçada 2 tempos. Tá? Então, aqui acho que não está em 2 tempos, mas ele faz o primeiro apoio e depois finaliza. Eu usei com o paraquedas, né, para ele poder melhorar essa percepção de onde e como ele está fazendo força. Tá? E aqui tinha um educativo de coordenação, né? E eu fiz essa transferência com palmar grande e pé de pato. Esse palmar grande ele é maior que aquele azul que tem na unidade lá, tá? Ele é bem, bem grande mesmo. No nado de crawl, para o Pedro poder sentir melhor o uso do antebraço mesmo. E essa técnica aqui, na verdade, ela é uma técnica com alguma intensidade. Tá? Então, é um nado de A3 para cima, né, para ele poder fazer a técnica, mas para também poder sentir fazer força num nado técnico. Tá? E aí eu fiz também uma sequência, eu coloquei aqui para vocês, de treino de virada, que também tinha no próprio treino. Né, que eram 3 aproximações de parede, 3 saídas da borda com deslize, 3 aproximação da parede com a saída da borda e deslize e uma virada veloz. Tá? Então, aqui nesse dia estava o Pedrinho, o Ian, que eu acho que está por aí, e o Lucas, que sempre teve problema com essa fase, eu não sei se ele está por aí também. Então, a aproximação, aqui a saída de parede, já entrando na posição do streamline o mais rápido possível, e alinhado, né? Então, sem sair muito profundo. Aí, aproximação de parede e saída alinhado. E, por fim,
um tiro de virada, né? Esse dia ele estava bem pesado, mas eu estava aqui, como na BB a gente tem várias marcações, eu peguei o tempo dele de 10 e de 15 metros em todas as séries. Então, 7,95, 5,11 o tempo dos 10 metros. Né? Aqui a gente chegou a fazer 7,5, 7,4, se não estou enganado, quando estava melhor. Tá? Um outro treino de técnica, só para vocês poderem visualizar aqui, para trabalho de ondulação. Né? Então, a gente sempre fazia um trabalho técnico e depois fazia um treino de transferência técnico também. Então, um treino de técnica de ondulação, tem aqui ondulação com a mão na prancha, ondulação em streamline bloqueado, crawl costas. Aqui fazia algumas coisas de técnica de braçada, enfim. E aí, no final, um treino de ondulação mesmo. Então, força só na fase ascendente, força completo, e alternando a posição, né? O decúbito, às vezes lateral, às vezes de costas. Então, não sei se dá para enxergar aí. O objetivo nosso com esse exercício aqui era que ele conseguisse usar principalmente do peito para baixo, o movimento de golfinhada. Então, a cabeça e os braços o mais parado possível. E sem tanta flexão de quadril. Esse era um problema que a gente identificou. Que ele estava dobrando aí, entre aspas, né? Muito essa região aqui do quadril para fazer a golfinhada. Aqui no costas. Aqui ele fazendo a força, o exercício fazendo força só para cima, tentando deixar a parte da frente bem alinhada. E por último, fazendo força nos dois sentidos. Aqui não é máximo, tá? Mas era um trabalho de técnica aí para percepção. E aí no final do treino a gente fez algumas saídas para verificar se ele estava conseguindo alinhar também rápido na hora que entrava na água. E também já fazia esse treino de ondulação na própria saída também. Ó o Papote, bem-vindo. Aqui um pouco dos treinos aeróbios que a gente fez. Esse semestre a gente teve muita dificuldade com o treinamento aeróbio dele. E olhando até a variabilidade e tal, a gente identificou que era muito por conta de fadiga neural mesmo, era muito por conta da fadiga, por conta dos treinos de força na água e dos treinos de força fora da água, né, que ele chegava para o treino e ele até não cansava tanto, mas ele sentia travar muito rápido o braço e perdia muita qualidade técnica no meio da série. Então, uma série aqui só de exemplo que a gente utilizou como um protocolo para verificar se aquele primeiro teste estava sendo possível reproduzir em treino, né? Então, monitoramento, dia 21 de janeiro, a gente fez 8 de 200 em A1, né? Tentando fazer 2,25, coletou antes, no quinto, né? Na metade e depois que acabou o oitavo, e depois 6 de 200 saindo a cada 3, coletando também na metade e após, e a gente finalizou com um tiro de 50 máximo, que não estava aqui prescrito, para ele não saber, mas a gente fez também esse tiro de 50 máximo no final. Uma coisa interessante aí para quem acompanha um pouco mais os testes fisiológicos dos atletas, normalmente o limiar anaeróbio, o A2, ele fica dos atletas aí 4, 5 milimol de lactato. O do Pedro estava dando bem acima disso, principalmente no começo da temporada, né? Então, em A1 ele estava dando 5, mas aqui, ó, você vê no quarto e no oitavo tiro, saiu de 1 para 5, mas ele manteve estável, então estava bem tranquilo. Porém, não era uma intensidade recuperativa, né? 2,25, ele não ia diminuir o lactato, por exemplo, se ele fizesse isso como uma recuperação entre esforços. E no A2, acabou que, pelo menos na forma com que ele estava cansado, para ele poder manter essa média aqui mais próxima de 2,16, não estava com lactato estável. Então, teoricamente, gente, só para quem não é da educação física poder entender, o A2 aqui seria uma última intensidade que esse lactato aqui, esse 7, por exemplo, não ficaria, não teria um aumento exponencial. Né? Então, a ideia era que de 7,95 ele fosse no máximo para 8,95, ele subisse no máximo
do terceiro para o sexto tiro, 1 milimol de lactato. Né? Então, como subiu mais, provavelmente o esforço que ele estava fazendo, pelo menos para aquele dia, estava sendo acima de um esforço de A2, de limiar anaeróbio. E ele fechou nesse dia para 13 milimol. Tá? Um outro teste, um outro treino que eu deixei só de exemplo, que a gente fazia muito, né, que eram treinos que a gente fazia técnica A1 e fazia séries de A3 também. Então, a ideia aqui desse treino é fazer um treino polarizado aí entre A1 e A3. Então, ele ia ter uma resistência muscular nadando os 4 de 100, os 400 contínuo ou broken de A1 para 2 aqui. E aí, no final, já um pouco cansado, eu partia para 3 de 100 a 3, né, tentando manter o mais perto possível daquela meta do teste, descansando aí de 30 a 40 segundos de um para o outro. Tá? Então, como uma dica aí até do professor Marcelo para treinos de A3, né, sempre tentar trabalhar aí com pelo menos 300 metros. Se eu tiver errado, Papote, você entra aí e me corrige, por favor. E trabalhar sempre com o descanso de 2 para 1. Então, se o tiro era de 2 minutos, né, o descanso deveria ser de aproximadamente 1 minuto. Se o tiro é de 1 minuto, o descanso aproximadamente de 30 segundos. E eu sempre fiz os treinos de A3 com essa base. Tá? Aqui eu deixei 2 exemplos de treino de força, óbvio que nem sempre eles eram tão extensos assim, mas só para vocês terem uma ideia do que a gente chegou a fazer. Esse aqui foi o treino mais punk de resistência de força que eu acho que eu já dei na minha vida. Ele foi feito na longa, em 150. O Pedrinho aí, se quiser falar alguma coisa desse treino, depois comenta. Mas foi 3 séries, e o treino era o seguinte, eram 2 de 25 máximo, era sempre fazendo com paraquedas e sem paraquedas, né, para a gente treinar essa transferência de força, e de força para potência. Então, 2 de 25 máximo com paraquedas azul e palmar azul, aquele palmar M, a gente chama de palmar M, a cada 1,30, então intervalo não recuperativo, né, 2 de 25 máximo com palmar M, também para 1,30, 50 solto para 2 minutos. 2 de 50 máximo, um com paraquedas e palmar, e um só com palmar, a cada 2,30, então intervalo também não recuperativo, 50 solto. E um de 100 broken com 20 segundos de intervalo, sendo um de 50 com paraquedas M, um de 50 só com palmar. Então foi um treino bem agressivo, a gente fez isso 3 vezes, a última série ela foi também com pé de pato. A gente fez isso 3 vezes, e a ideia era que ele chegasse bem fadigado, mas que tentasse manter o melhor ritmo possível e o máximo de força possível no final desse tiro de 100 broken aqui. Pedrinho, se quiser falar alguma coisa em relação a esse treino. Fala aí, Douglão, o que é? Fala que o tiro era de 100. Entra aí, Douglão. Pode entrar na palestra. Douglão teve junto sempre. E eu deixei uns vídeos aqui para frente que mostram um pouco mais. Esse dia aqui foi um dia que eu achava que ele nem ia cansar tanto. Foi um treino de 2.000 metros, mas ele durou quase 3 horas e o Pedro saiu arrebentado. Assim, saiu detonado. Essa aqui era a parte principal. Né? Eram 4 vezes 5 segundos de perna vertical com pé de pato em streamline máximo, 30 segundos de intervalo, 1 de 25 máximo com pé de pato. Depois que acabou isso, a gente tinha a série de hipóxia intermitente, que eu vou mostrar para vocês, que eram 4 vezes 25 máximo com paraquedas e palmar, descansava em hipóxia. 25 máximo só com palmar, descansava em hipóxia, 25 solto. 4 vezes isso, fazendo crawl, borboleta, costas. Alguém entrou aí? Vamos falar, Douglão. Eu tinha brincado só que você falou que não estava escrito aquele tiro de 50 no final da avaliação, e era um tiro de 100, né? Essa daí o Pedrinho bundou, né, Pedrinho? Bom, e aí depois a gente fez uma soltura e a gente fez mais um treino de resistência de força. Era 50 pernas, essa aqui prancha invertida, é a prancha grande dentro da água, freando o movimento.
25 com prancha invertida, 25 normal. Né? Era só o tempo de virar a prancha, tá? Chegava a cada 2 minutos, esse arroba é a cada, então se ele fizesse 1 minuto, ele ficava 1 minuto descansando, e ficava descansando na hipóxia. 50 solto, descansava na hipóxia. Isso para acumular tempo com a recuperação aí atrapalhada. 50 nadando máximo, sendo 25 com palmar, com paraquedas e palmar, 25 sem o paraquedas, só com o palmar. Descansava em hipóxia, 50 solto, já entrava de novo na série. Esse 300 solto aqui foi só no final. Tá? Então foram 4 vezes essa série inteira aqui. Vou mostrar para vocês 2 vídeos. Espero que entre os vídeos, eu não sei. Deixa eu ver. Entrou aí. Então essa aqui é tá? Esse 17:30 pro Pedro é bem ruim. Tá? Então aqui o Douglas corria, colocava o aparelho nele para o Pedro poder tirar o equipamento, ajustar e entrar para o próximo tiro. Tá? A saturação de oxigênio nessa série aqui a gente não monitorou, mas ela chega até na casa de 70 e pouco. Chegou hipóxia. Então a gente tinha que tentar abusar o máximo possível da hipóxia aí nos treinos. Então, para mostrar aí para vocês outro estilo um pouco. Né? Então, borboleta com paraquedas grande e palmar. Aqui, mostrar aqui ele nadando de borboleta com... Isso aí. Esse já era o terceiro item forte do treino, assim, né? Pelo menos o aquecimento tinha sido bem forte. Eu tirei um pouco dos filmes do aquecimento, deixa eu ver como que eu volto agora aqui. E essa aqui, aquela série de 4 vezes 4 de 50, perna, braço, no último tiro, eu tirei os paraquedas, deixei ele fazer um broken descansando 20 segundos, só com o palmar P, que é o palmar vermelhinho. Tá? Então, ele conseguiu nadar os 2 tiros para 11 segundos, saindo de baixo, né? E deixou a gente bem empolgado aí, porque mesmo bem cansado, ele estava conseguindo responder bem para a série. Tá? Deixa eu voltar aqui. Voltou aí para vocês? Vocês conseguiram entender como é que funciona o treino de hipóxia intermitente? Esse era a gente fazia várias séries, na verdade. Esse aqui, alguns modelos de treino anaeróbio que a gente fez. Esse 20 de 25 a gente utilizou várias vezes. Algumas vezes a gente saía normal e outras vezes a gente fazia tiros de 30 metros. Ele saía dos 5, nadava, fazia virada, eu pegava o tempo de 15 metros dele, dava como meta o tempo que a gente queria fazer na prova ou melhor, né, na prova da competição principal dele, e aí ele chegava e ficava em hipóxia. Esse treino aqui é um treino que a gente conseguia fazer mais vezes na semana, porque apesar de ter 500 metros anaeróbio aqui, ele é um treino que eleva bastante o lactato, que cansa bastante, mas o nadador ele consegue ter uma boa recuperação. Tá? E aí eu tive mais 2 séries aqui que eu considero que foram bem impactantes. Assim. Essa aqui a gente fez ela na segunda semana de específico. Ele já era um treino de tolerância, misturando aí com um treino que a gente mirava o tempo da volta da prova de 100. Então foram 4 séries de 5 de 50, né, a cada 2 minutos na longa. Tá? Então se ele nadava perto de 30 segundos, ele descansava 1 minuto e meio mais ou menos. Eram 2 num ritmo parecido com uma prova de 200. Na verdade ele acabou até nadando um pouco mais rápido. 2 que eram progressivo de 200 para 100 metros.
E a ideia era deixar ele bem desgastado para fazer o último máximo, tá? Então, esse dia aqui ele estava muito cansado e a gente achava que não ia rolar um treino bom, mas acabou sendo bem legal, tá? Então a primeira série de Burbo ele nadou de 29,2 no primeiro tiro, fechou para 27,0. De costas ele começou menos agressivo para 32,0, fechou 27,7. A terceira série ele fez de crawl de 29,2, fechou 25,7. Isso tudo saindo de baixo na longa, tá, gente? E a última série ele pediu para tentar segurar melhor e aí eu deixei ele fazer. Então ele fez só 3 de borboleta, ele fez 27,7, 27,4 e 26,4. Tá? Então essa série foi num dia assim, uma semana muito pegada e que ele conseguiu fazer muito bem. Tá? Se alguém tiver alguma coisa. E os controles que a gente tinha aí de treino durante a temporada, eles eram feitos com séries de 6 a 10 tiros de 50, e o intervalo, ele variava um pouco de acordo com o período da temporada, porque a minha ideia era que ele pudesse começar com um descanso menor e até com um ritmo um pouco acima do que ele queria fazer na prova, e a gente chegasse num período que ele fosse nadar ou para o ritmo da prova ou até mais rápido do que o ritmo da própria prova. Então, esse aqui, eles eram treinos que eram sempre feitos em hipóxia, respirando com bastante dificuldade. A gente media a saturação de oxigênio, media o lactato e fazia os tiros intercalando aí, né? Esse dia, saindo a cada 2,30, ele começou com 27,5, o melhor tiro de borboleta acabou sendo 26,99, tá? Dia 25 de janeiro. O lactato máximo que deu foi 14,3. E a gente fez também, né, depois 6 de 50 no dia 16/2, isso aqui foi num domingo, de uma semana que foi muito forte, a gente achou que ele não ia conseguir fazer bem. Nesse dia a gente gravou uma matéria para a IPTV que acabou nem indo para o ar, né, por conta do próprio Covid, e, e acabou que foi uma série bem legal, ela saindo de baixo também, ambas as séries na curta por conta da hipóxia. A saturação de oxigênio baixou bastante, então chegou a 72, né, isso é uma coisa que com certeza ele ia para o tiro bem cansado, e o lactato nem subiu muito, né? A gente coletava um tiro sim, um não, e coletou um pouco no final também. Então, no final, ele chegou a 16 milimol de lactato. Mas interessante é assim, no quarto tiro, nadando para 26,5, 9,2. Né? No quarto tiro, nadando para 27,5, 10,4. Então, aqui, de alguma forma, ele estava conseguindo ser mais eficiente, né? Ou utilizando mais o consumo de oxigênio para poder fazer um tempo mais rápido e ou ter mais força, né? E conseguir fazer esse tempo com uma utilização da capacidade anaeróbia lática menor. Pedrinho, Douglão, aí se quiserem entrar. O Douglão, agora eu queria que você falasse, cara, da preparação física, rapidamente. Tá por aí? Opa, tá me ouvindo? Tô. E tem 3 exemplos de treinos em diferentes fases da preparação. A gente fez a maioria desses treinos lá na Academia Gabarra. Sempre as rotinas de treino elas tinham uma parte de mobilidade para aquecimento e para preparar ele para a série principal. E aí a gente dá alguns nomes mais comuns, aí, não nomes técnicos, os exercícios. Por isso tem Superman, Canoa, Gato Manso, Gato Bravo. E aí, após preparar ele com esses exercícios de mobilidade, a gente partia para as séries principais. E os exercícios que a gente mais utilizou foram o agachamento, tanto frontal quanto nas costas. A gente trabalhava também levantamento terra, barra fixa e supino reto. Lógico que participa da preparação alguns outros exercícios, mas esses 4 eram os principais. E o Power Clean também, principalmente para potência.
Uma coisa que a gente fez bastante, quase que em todos os treinos, é o trabalho de core também, principalmente com isometria. Então, tem até uma foto depois que no exercício que a gente fazia bastante, que eu sento na perna dele, ele fica com o tronco para fora do banco e tem que sustentar lá, fazendo muita força nos músculos da parte posterior do tronco dele. Na parte inicial do programa de treinamento, no nosso foco foi mais em força pura, então deixar ele forte mesmo para aguentar o treino na água, para aguentar os treinos de potência depois, quando fosse trabalhar mais a velocidade dele. Aí mais para o meio, para a parte específica da preparação, a gente fazia mais potência, então a velocidade de execução era mais importante do que a carga que a gente colocava nos exercícios, e mais próximo ao polimento, a velocidade, então, era extremamente importante e quantidade de série, quantidade de repetição começava a perder em importância com relação à velocidade. E sempre a preocupação em não atrapalhar os treinos na água, né? Sempre tentando dialogar muito com o que acontecia na água para que a preparação física ajudasse e não atrapalhasse. Às vezes dava errado, né? Às vezes ele chegava mais pesado na água, mas eu acho que o diálogo que a gente teve foi bom e na maioria das vezes deu certo dele não perder alguns treinos na água. Para a gente foi um processo de aprendizado muito grande, né? E Com com certeza. certeza para fazer um novo programa aí, tem muita coisa que a gente vai conseguir fazer melhor. Mas assim, a ideia do treino muito legal. Tá? Se alguém tiver interesse, na verdade eu vou mandar essa apresentação para vocês. E depois quem quiser pode chamar a gente pode trocar ideia, sabe? Vocês podem mandar sugestões também. Só para exemplificar aqui, Douglão, que você falou, né? Fala primeiro aqui, vou mostrar primeiro só um vídeo de uma coisa que a gente utilizava para ter também um controle do ganho de força, que era a barra, né? Isso aqui foi logo no começo da temporada. O Pedro acho que começou fazendo com 20 ou 25 quilos, 20 amarrado no quilos. corpo, né, Douglas? 20 E nós quilos a chegamos mais. chegou a fazer com 35 quilos, né? Exato. É um E ganho de esse força aqui aí foi acho que é expressivo. Barsense que chama, Douglas. Isso. O Barsense, que é um aplicativo que, como a gente não tinha o aparelhinho de medir velocidade, né? Usava pelo aplicativo no celular. E para poder verificar a velocidade de execução e poder fazer o controle da carga, né, de acordo com a velocidade de execução e até para poder estimulá-lo a fazer mais rápido, né? Porque a nossa ideia era ganho de potência e velocidade. É isso, né, Douglas? Isso, Aqui um exatamente. dos exemplos do treino de core que o Douglas comentou. Indo para os resultados, né, que a gente teve em relação ao treinamento aeróbio, né? Então, aqui em pretinho foi o primeiro teste, em vermelho o segundo no meio da base, em azul o teste do final da base e em vermelho foi um teste numa semana que a gente acabou estava com ele muito cansado, foi bem perto do que a gente acabou usando de polimento. E aí o resultado do que a gente fez na semana o último teste a gente não tem, porque por conta da pandemia, né, o laboratório até está funcionando menos, e aí tiveram um pouco de dificuldade de comprar reagente, fazer as coisas, enfim. Mas o importante, assim, é que a gente teve uma evolução, então essa curva indo para a direita aqui, ela demonstra que ele foi melhorando a capacidade aeróbia, né? Esse pontinho azul aqui em cima, né? E mais à frente indica que no final da base foi a hora que ele conseguiu no teste desempenhar a maior potência aeróbia dele, né? Então com uma produção de lactato bem alta no teste, com uma velocidade de nado maior, né? E assim, a gente teve muita dificuldade em fazer os treinos. A qualidade do treino aeróbio foi muito pior do que ela era no ano passado. Tá? Só para vocês terem vou dar uma ideia aqui. O ano passado a gente fazia, por exemplo, 12 de 100 saindo a cada 1,20. Ele mantinha 1,3 e no último tiro dava 10 segundos de descanso, ele fechava para 56.
sabe? Um 3, um 2 e fechava 56. Esse semestre, para sair para um 30, para fazer 1,7, 1,8 era bem difícil, né? Fazia sofrendo, travando bastante, assim. Então, isso para dar um exemplo só de treinar aeróbio, né? Mas mostrou que pelo menos até o final da base a gente conseguiu ter uma evolução, mesmo tendo dificuldade com o próprio treino aeróbio aí. Em relação à força e ao desempenho, né? Primeiro em relação ao desempenho, os tempos foram melhorando. Então ele começou com 55,2 em 13 de janeiro e a gente finalizou com 52,7 no dia 27 de março. Foi o último treino que a gente fez como uma última avaliação, né? Infelizmente no último teste a gente não tem o lactato porque ainda não saiu. A melhor marca dele oficial é 53,1, que ele fez na recreativa ano passado depois do troféu Maria Lenk, no dia que ele nadou para 49, mas a gente teve uma evolução de produção de lactato também no final da base aqui, que foi para 22. Isso aqui a gente nunca tinha tido no Pedro, né, no borboleta. E no Costa também, de 55,2, ele foi para 53,4. A melhor marca do Pedro oficial é 53,7. Aqui o Pedro até comentou, falou, cara, se fosse em competição, se eu tivesse uma competição hoje, eu faria 52, com certeza. Né? Em relação à força, a gente teve uma força média num segundo teste aqui que foi muito diferente do que de qualquer outro teste, né? E até uma relação de força média com força pico muito diferente também, né? Foi bem muito próximo, mais próximo do que nas outras vezes. Ô, Isso é uma Pedrão, coisa que a gente estranha. Oi, também senti dificuldade por causa da alimentação também, que diminuiu bastante. pro aeróbio, né? Para poder fazer. Bem isso. Verdade, eu coloquei isso na discussão aqui. Essa é uma das coisas, né? Se a gente conseguir ajustar a forma física antes desse trabalho mais próximo da competição, né? Seria o ideal aí para a gente conseguir fazer treinos de melhor qualidade, com certeza. Quando diminuiu a ingestão calórica, você sentiu muita dificuldade em fazer os treinos mais rodados, né? Quando eu comecei a comer bem menos arroz, feijão, senti bastante dificuldade para rodar. Travava bem mais fácil. Aham. E, o... e aí, só para fazer um comentário aqui da força, a gente não conseguiu fazer. Essa último teste de força, ele não foi antes do tiro, ele acabou sendo no dia seguinte após o tiro. A gente estava mais interessado aí no tempo que ele ia fazer, né? E aí acabou dando uma força menor do que nos outros períodos. O borboleta a gente acabou perdendo o teste por conta de um problema no programa na hora, ele travou. E, e aí eu não tenho esse resultado do borboleta, mas assim, ele conseguiu nadar mais rápido, né? Se não foi por conta de um ganho de força, de alguma forma, ou com mais produção de energia, ou com uma melhor mecânica, né? Melhores fundamentos, ele acabou, ou até uma própria ativação maior, porque ele estava mais empolgado para fazer um melhor tempo. De alguma forma, nós conseguimos chegar na melhor marca nessa semana do dia 27 de março, na avaliação do dia 27 de março. Eu tenho o filme aqui, eu vou passar rapidamente aqui para vocês, dos tiros. Não sei se vocês já viram, quem viu, se tiver aí vai ver de novo. Esse aqui é o Ronaldão, o Papote, filmando, eu pegando tempo, o Jota estava filmando o submerso aqui, não sei se ele está presente aí na palestra. Tá, esse tiro aqui, o Pedrinho passou para 24, você lembra, Pedro, quanto foi? 24,5? Não lembro não. Acho que foi. Os tempos de 15 metros, eles deram próximo de 8,0, 7,9, 8,0. A gente tentou pegar, mas na hora é muita emoção, né? Não tava me sentindo muito bem também, não. Aqui, bom, só vai passar o vídeo do Costas. A gente teve que parar o programa no meio, né? A gente não tinha passado por todas as fases. E a gente teve que tentar fazer um polimento aí improvisado, para tentar fazer um tiro e ver o que a gente já conseguia extrair de resultado, né? Algumas semanas antes disso aqui, que foi aquela semana das 4 séries de 5 de 50,
o Pedro entrou num estágio de cansaço bem crítico, assim. E isso acho que acabou interferindo um pouco até na sensação que ele estava, na capacidade de fazer um bom tiro ou de produzir um bom resultado nesses testes aqui. Porque apesar de estar com um bom descanso, ele estava ainda se sentindo cansado dos próprios treinos. Aí uma avaliação geral, né, que eu faço do todo o programa, eu acredito que a gente conseguiu ter boas evoluções técnicas e poder ter uma boa ideia do que a gente precisa trabalhar em relação à parte técnica, melhorar. Foi legal que a gente conseguiu chegar na melhor marca, mesmo sem passar por todas as fases, né, e sem fazer um polimento realmente adequado, até porque o próprio treino, o dia a dia de treino, tinha que ficar longe dele, a gente podia ir uma vez só para a piscina, né, tava com toda a parte emocional, porque já tinha perdido, né, o programa, a gente não ia conseguir executar o resultado lá no Maria Lenk, enfim. Foi legal que a gente teve uma primeira experiência com o controle da carga interna, e, e isso com certeza vai ajudar para próximos programas aí. Eu acredito que a gente precisa acelerar os benefícios da tenda de hipóxia, então ajustar um pouco os horários do treino, quantas vezes ele vai treinar para ele poder ficar mais tempo na tenda e poder ter melhores resultados e poder ter resultados antes disso. Né? A gente ficou muito na expectativa que a tenda ia resolver o nosso problema aeróbio e, na verdade, ela demorou um pouco para poder aparecer os resultados. Né? Eu acredito que um período de treino um pouco maior, a gente fazia uma base melhor, né? E tomar um pouco mais de cuidado para não desgastá-lo demais, igual eu falei naquela semana que ele ficou extremamente quebrado durante o específico. Né? Então, eu acredito que, por exemplo, para o ano que vem, se tudo ocorrer e ele continuar na equipe, continuar em Ribeirão, a gente teria que fazer um programa que começaria com um trabalho mais de base esse ano e faria 100 períodos de férias no final do ano. Né? Então, daria umas férias um pouco antes ali para ele poder realmente não chegar para o período de treino destreinado. Né? Então, a gente teve dificuldade por conta desse destreino e principalmente por estar fora de forma. Né? Então, antecipar um pouco isso aí. Ajustar a logística, eu acho que treinar sozinho é um problema. É muito bom porque a gente é muito específico para ele, mas eu acho que tendo alguém para treinar junto seria muito legal. Né? Uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu já conversei com o Newton, acho que eu não sei se eu falei para o Pedro, mas uma ideia minha era eu fazer a prescrição e o Newton tá mais presente no dia a dia de treino, até do que eu, porque o Newton pega mais no pé e eu acho que o Pedrinho se teria que ralar mais aí com ele, teria melhores resultados. Então, eu ficaria menos dias com ele, né? Ou alguns dias os dois e mais dias o Newton. Avaliar com tanta constância é uma coisa legal, porque a gente vê o que está acontecendo, só que algumas vezes dificultava dar sequência no dia a dia de treino, né? Então, programaria um pouco menos de avaliação, pelo menos a aeróbia e a de desempenho. Faria talvez mais avaliações de força para ver como que está o desenvolvimento da neuromuscular dele durante a temporada, mas faria menos avaliações dessa. E uma pergunta que fica, né, será que a gente ia conseguir ter um bom desempenho em piscina longa, mesmo tendo essas dificuldades nos treinos de resistência? Né? Nas outras oportunidades, quando a resposta ao treino de resistência foi ruim, o treino não foi legal. Mas eu acho que a gente teve uma aposta de desenvolver a parte de força, a parte neuromuscular, que eu acho que é acertada, porque se a gente olhar a característica do Pedro, ele está muito mais atrás em relação aos principais adversários, em relação ao que ele precisa fazer para fazer o índice em relação ao desenvolvimento de força, do que a parte metabólica dele. A parte metabólica dele, principalmente a parte de consumo de oxigênio, apesar de eu entender que ele é bem VO2 dependente aí em relação à energia, né? O fato da gente melhorar a força e melhorar a capacidade anaeróbia também foi uma coisa que é muito positiva. Mas eu me sentiria mais seguro se eu conseguisse manter um pouco melhor a qualidade dos treinos aeróbios com ele. Em suma, né, eu acho que dá para ser muito melhor.
Não sei se o Pedro concorda, se o Douglas concorda, né? Deixei aqui os contatos e vou mandar a apresentação para vocês. Teve pouca pergunta, né? Eu falei bastante, a apresentação realmente era bem longa, mas a minha ideia era poder trazer um pouco aí da estratégia, como que a gente fez para poder fazer esse treino e aí se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão, né, alguma coisa para falar, fica à vontade, ou pode chamar a gente depois também no particular, mas eu agradeço quem ficou aí ouvindo durante toda essa mais de 1h40 de apresentação. Ô Pedro, Oi, eu vi na TV aí que Tóquio foi confirmado para 2021, né? certo. As seletivas já vai ter data, tem tudo, calendário brasileiro já ou ainda não? A seletiva brasileira ainda não tem data, mas como a data da seletiva da Olimpíada do ano que vem, pelo menos por hora, está mantida bem parecida com a data que seria esse ano, né, em julho, dia 20 e pouco de julho para começar, a seletiva brasileira ela deve ser ou na data que foi esse ano, ou eles devem fazer como os Estados Unidos faz, que é fazer mais próximo. Acho que eles não lançaram ainda porque eles estão esperando para ver quanto tempo os atletas vão demorar para poder voltar a treinar, né? Ou pelo menos voltar a treinar na água, como deve ser, para os atletas realmente terem um tempo de preparação. Então, assim, se a gente conseguir voltar a treinar logo, né, em junho, em julho, a gente não sabe aí como vão ser as coisas, a tendência é ser no final de abril. Se esse treino tiver que ser com retorno reduzido, com mais dificuldade, acredito que eles vão deixar essa seletiva mais para frente. O que você acha, com perspectiva médica? Eu acho que ninguém sabe nada, e quem falar que sabe está mentindo. Eu não sei quem está aí, eu vi que tem alguém pessoal da USP aí, né, que está da comissão, mas o Padilha, o Tarzan, acho que é o único que eu conheço aí. O que acontece? O Rio, Manaus, esse caos que a gente está vendo na saúde, falando que está faltando leito, isso é o normal. Ribeirão Preto falta leito também, tá? Isso é o normal, é que agora está na televisão. Mas o que tem mostrado é que os números não estão diminuindo, né? Quando você começa a ameaçar um relaxamento do isolamento, você vê que o negócio começa a pipocar de novo, porque a gente não está infectado. Teoricamente, em Ribeirão aqui, a gente tem 270 casos confirmados, 2 dias atrás, com 7 mortes. Só que tá todo mundo em casa, mesmo quem está indo correr alguma coisa, está tomando certo cuidado. Quando a gente voltar para a nossa rotina, a gente vai entrar em contato com o vírus. E como isso vai ser, eu não sei, né? Eu acho que é o seguinte, precisaria ver até com a prefeitura, com a ABB, alguma coisa assim, porque a equidade é tratar diferentes. Uma coisa é eu, gordinho, barrigudo, que vou lá para treinar, para ter qualidade de vida. Outra coisa é o Pedro, que tem está dedicando a vida dele para ser um atleta profissional, né? Isso é completamente diferente. Então, você abrir a escola para o Pedro nadar, para a comissão estar ali, respeitando o distanciamento, é uma coisa. Abrir para fins lucrativos, para você continuar dando aula, é outra coisa, né? Eu acho que nem os clubes de futebol parece que já vão voltar os treinos, exatamente pensando nisso. Eu acho que tentar engatar alguma coisa nisso aí talvez seja negócio, entendeu? Voltar a ter o treinamento com o Pedro, que você falou, tem o Ian, tem o Luke, tem 3 atletas, né, que estão aí com possíveis representações do Brasil quando o mundo voltar a ter competição. Eles são, não é que você falou, não vai ser 2 meses aí caindo na água e vai lá treinar. Se ele conseguir com 2 meses, ou todo mundo ruim, ninguém treinou, mas o mundo está voltando ao normal, você vê a Itália está voltando. Então, quer dizer, o Brasil vai chegar lá com atletas despreparados. Então, precisaria ter uma coisa diferente, né? Tipo, pega a BBE aberto,
não tem mais ninguém, vai ter 5 pessoas naquele espaço todo. Eu acho que isso aí tem que ser tratado até fora junto com a Prefeitura de Ribeirão, mas junto com um comitê também, alguma coisa assim, né? Uhum. É uma ideia, assim. A gente está, por enquanto, a gente está analisando e vendo como vão ser as coisas, né? Mas é uma coisa que realmente dá para pensar, sim, em fazer. Importante. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Né, eu vi que acabou ficando o pessoal que acabou participando, né? A apresentação foi bem longa. Ficaram alguns atletas, o Ian, o Fabinho, estão por aí, o Felipe. Pedrão. Oi, quem tá falando? Oi, Pedrão Marrom, cara. Fala, Marrom. Nessa época agora que a gente está todo recolhido aí, o Pedro está tendo algum treino em casa, alguma coisa diferenciada ou tá parado também? Não, a gente conversou um pouco, né? Eu deixei ele, pelo menos no primeiro momento, mais à vontade. Deixei alguns equipamentos com ele, né? Mas ele está fazendo uns treinos de preparação física geral, até junto com a mãe dele. E tem nadado atado, amarrado numa área que ele tem. Mas assim, a gente até por conta de não manter um estresse, né, e uma preocupação muito grande em ter que sustentar a preparação física nesse momento, a gente definiu, né, para todos os atletas, tanto o Pedro quanto os outros meninos, em deixá-los um pouco mais à vontade. Para a escola, a gente está vendo agora com o Newton, né, não só para eles, mas para outros também, de entregar um material e para o pessoal poder fazer os exercícios em casa, né? A gente está vendo algumas estratégias aí, o pessoal deve ter umas surpresas aí para semanas para frente. Pedro, Legal. Não, só complementando um pouquinho do que o Diógenes falou, eu acredito muito que essa pandemia vai ser prorrogada para a gente aqui, porque a hora que liberar, os casos vão começar a aumentar de novo, aí vão ter que parar de novo. Eu acredito que vai ter outra interrupção mais para frente. Então, eu achava legal, interessante isso que ele falou, de correr atrás aí de prefeitura, de vereador, para montar um esquema diferenciado para um atleta olímpico, senão o Brasil vai ficar muito atrás. Os outros países voltando aí, liberando os atletas deles para treinar, e a gente chegou depois, o vírus chegou depois aqui para a gente. Então, eu acho que tinha que ter um esquema diferenciado para a gente não ficar muito para trás também. Os Olímpicos do Brasil, tem gente que está conseguindo nadar, mas a maioria eu acho que não está, para te falar a verdade. Pelo menos assim, os principais clubes, né, eles não estão conseguindo abrir. Então, o pessoal que está nadando é quem tem piscina em casa. Aqui em Ribeirão, a gente tem uma facilidade, né, que é o trabalho que a gente faz com o laboratório de fisiologia lá na USP. Então, como a gente monta protocolos de pesquisa, né, ele não é só um trabalho que visa uma participação olímpica, não é só um trabalho, não é um trabalho, na verdade, comercial, né, ele é um trabalho de pesquisa, e pesquisa está dentro dos serviços essenciais, né? Então, por isso que a gente conseguiu levar o Pedro nadando até dia 27, e aí até para evitar expor ele, né, a doença e também todo mundo que estava junto, a gente segurou a onda, né, nesse um mês aí que a gente está parado. Mas a ideia é retornar às atividades aí o mais rápido possível. Eu acho que daria para tentar ver alguma coisa ou na EFERP daqui a algum tempo, né? Ou então mesmo nas nossas escolas, mas eu precisaria do aval realmente da prefeitura. Eu tenho, só para complementar até, né? Eu tenho uma questão aqui que ela é complexa para nós, né? Porque economicamente essa parada ela é difícil para todo mundo, né? E uma das formas que a gente acaba tendo de economia, não tem como, é inevitável, é segurar um pouco o aquecimento da piscina, né? Então, essa seria uma dificuldade aí que a gente teria num primeiro momento, porque ficaria muito caro para um atleta treinar, eu ter que manter a piscina aquecida, né? A gente, para 3 piscinas lá, a gente ia gastar, dependendo do mês, né, 13 mil, 14 mil reais, então é bem, bem pesado. Deixa eu pausar aqui a Verdade. gravação.
choque térmico é bom